Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Espírito Santo, te convido a estar conosco em mais um dia deste caminho que estamos trilhando em preparação para a consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Eu peço, Senhor, que você mande o teu Espírito Santo sobre nós, para que cada palavra que aqui ouçamos possam produzir em nossos corações transformação, para que cada palavra possa trazer mais o desejo de Deus em nossas vidas e para que cada palavra possa também trazer mais fidelidade, para que possamos, a partir dessa consagração, dessa renovação, termos mais fidelidade a Ti. Hoje, 29º dia. Nesse 29º dia, vamos falar de Jesus na casa de Maria. E a leitura sugerida é Lucas, capítulo 2, versículo do 39 ao 52. E ele nos diz assim: após terem observado tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, a sua cidade de Nazaré. O menino ia crescendo e se fortificava. Estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva, andaram caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontraram. Voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-o e interrogando-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizestes? Eis que teu pai e eu andamos à tua procura cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Ele, porém, não compreenderam o que eles lhe disseram. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas as coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Então, aqui a gente vê, a passagem onde Jesus se perde ali no templo. E Maria e José voltam para procurar ele depois de alguns dias. E ali ocorre o primeiro momento em que Jesus lembra eles, do chamado que ele tem aqui, Então ele fala para que eles estão se preocupando se eles já sabem, que ele também tem que se preocupar com as coisas dos pais. Maria, naquele momento, ela não entende totalmente, mas ela confia. Mas também mostra algo muito importante, que é o quê? Que Jesus volta e continua sendo submisso à mãe. Então, mesmo Jesus sendo Deus, ele se submete a Maria, porque esse também é parte do chamado, Então, ele acaba sendo humilde, obediente ali à mãe dele, que também para ele é alguém que Deus colocou na vida e que ele deve respeito. Na meditação, vai dizer assim: segundo o livro A Imitação de Cristo, Jesus é nosso amigo mais íntimo e fiel. Devemos priorizá-lo acima de qualquer pessoa ou opinião, mesmo que isso signifique contrariar aqueles ao nosso redor. Mas vale desagradar ao mundo inteiro do que ofender aquele que nos amou até o extremo. Nosso amor por Jesus deve ser singular, acima de todas as coisas. Amemo-lo por quem ele é, e os outros, amigos ou inimigos, amemo-los apenas por causa dele. Então, a gente precisa amar Deus por quem Deus é, e a todo o resto nós amamos também por quem Deus é, Porque a gente tem a Deus e a gente é chamado a amar ao nosso próximo. Esse amor puro nos conduz à verdadeira liberdade interior. Quando nos despojamos de apegos terrenos e até de nossos egoísmos, oferecemos a Jesus um coração íntegro, aberto à sua graça. Ele nos transforma e nos capacita a tudo,
pois nos faz participar de sua própria divindade. Nosso Senhor deseja que o sigamos e que, com o auxílio de sua graça, nos assemelhamos a Ele. Mas, para isso, precisamos de um caminho seguro, de uma mediação que nos conduza de forma mais eficaz. Esse caminho é Maria. Assim como Jesus encontrou no coração imaculado de sua mãe um refúgio e fonte de glória, também nós somos chamados a habitar espiritualmente nesse mesmo lugar, imitando suas virtudes e recolhendo-nos em oração e simplicidade ao seu lado. Amar Maria é buscar o escondimento, a serenidade e a vida interior. Quem verdadeiramente deseja crescer em santidade deve abandonar as distrações do mundo e refugiar-se na comunhão com Deus. Essa vida de recolhimento nos dá a liberdade dos filhos de Deus, que, como Jesus, são desapegados das superficialidades terrenas e focados em glorificar ao Pai e salvar as almas. Então aí também, nos pede um desapego, como a gente já tratava lá no início. Esse desapego é realmente colocar Deus, no lugar que pertence a Ele, que é em primeiro lugar. A gente pode ter nosso trabalho, nós temos nossa família, nós temos nossos sonhos, mas antes de tudo isso precisa vir sempre Deus, as vontades de Deus. Por isso que a gente precisa estar atento, a gente precisa buscar essa intimidade para que a gente consiga, seguir ali os desejos de Deus para a nossa vida, que são os planos, que Ele fez para nós. Jesus, em sua humildade, escolheu submeter-se inteiramente a Maria. Esse foi o caminho mais curto e perfeito para cumprir sua missão redentora. Da mesma forma, Deus deseja que sigamos o exemplo de seu Filho, nos entregando a guia amorosa da Virgem. Pela humilde obediência à Nossa Senhora, glorificamos grandemente ao Pai e progredimos na santidade. Então, quando nós somos humildes, o suficiente para olhar para Maria, com esse olhar de amor, e nos entregarmos a ela, também isso agrada ao coração de Deus, porque mostra que a gente não tem esse orgulho, sabe, de não reconhecer ela como alguém importante nessa história, E também quando a gente para refletir sobre a vida de Jesus, antes dele começar ali todos os seus milagres, ele se submeteu a tudo aquilo que Maria e José pediam. Então a gente também percebe a importância da criação de José e Maria em Jesus, Porque eles também formaram ali tudo aquilo que Jesus era. Então, eles também ajudaram a Jesus, nessa formação humana. Nosso Senhor também cresceu na ciência. Nosso Senhor também cresceu na ciência experimental sobre os olhos da Virgem. Nós, como seus filhos e escravos de amor, somos convidados a crescer no mesmo molde. Nossa Senhora nos educa na sabedoria divina, iluminando o nosso caminho e ajudando-nos a alcançar com rapidez e profundidade a plenitude da estatura de Cristo. Jesus fez de Maria um molde perfeito, no qual Ele deseja que nos formemos. Quando nos entregamos a esse molde, as marcas do velho Adão e dos vícios que carregamos são progressivamente destruídas, dando lugar à nova criação em Cristo. Por meio de Maria, Deus Pai forma filhos santos. Ele a constituiu mãe da ordem sobrenatural, e seu cuidado materno é um reflexo do amor infinito de Cristo. Unidos a essa verdade, podemos proclamar com confiança que temos Deus como Pai e Maria como Mãe, e como bons filhos devemos amá-los e honrá-los. Jesus deseja ser formado em nós todos os dias, por intermédio da Santíssima Virgem. O Espírito Santo nos educa como seus eleitos. Nela, por meio dela, ajudando-nos a crescer de virtude em virtude e de graça em graça. A maternidade espiritual de Maria é um grande mistério do amor de Cristo. Seu cuidado por nós é um eco do amor divino. Cabe a nós sermos dóceis a esse cuidado, permitindo que Nossa Senhora nos molde para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a seu Filho. Então, que a gente possa também pedir a Maria, e ao Espírito Santo, que nos ajude a nos moldar, nos ajude a ter essas virtudes, que é algo muito importante para a gente buscar, porque muitas vezes a gente está ali buscando simplesmente deixar de pecar, não é só simplesmente, mas deixar de pecar, mas a gente esquece que a gente tem um propósito muito maior aqui na Terra, não é só deixar de pecar e vamos para o céu, mas também temos que
ser pessoas melhores, né? Pessoas que vivem conforme os desejos de Deus. E para que a gente possa viver conforme os desejos de Deus, nós precisamos buscar por essas virtudes. E essas virtudes nós conseguimos ajuda, né? Conseguimos encontrá-la a partir do momento que nós pedimos também ajuda aí do Espírito Santo e também de Nossa Senhora. Reflexões. Maria guardava os acontecimentos em seu coração. Tenho o hábito de refletir e rezar sobre os eventos e sinais de Deus em minha vida. Então ali, né, como mostrava na passagem, Maria não entendia, mas ela guardava aquilo. Porque ela confiava em Deus e ela sabia que aquilo tinha um propósito. Será que nós temos fazendo as mesmas coisas? Nos momentos, às vezes, de alegria, nos momentos de confusão, será que nós guardamos e entregamos, ofertamos a Deus? Deus, não sei o que é isso, mas eu confio em Ti, eu tenho essa intimidade, eu sei que o Senhor é que guia meus passos. O que o zelo de Jesus pelo templo de Deus me ensina sobre respeito e cuidado que devo ter com os espaços sagrados e minha própria alma, templo do Espírito Santo. Então ali Jesus também tinha todo esse respeito. Será que nós temos esse respeito pela igreja, né? E mais do que isso, será que nós temos respeito pelo templo de Deus que somos nós? Então será que nós cuidamos de nossa saúde? Será que nós cuidamos, né, também até da nossa própria mente? Será que a gente realmente busca Deus ali para ter uma vida, né, plena em Deus? Jesus viveu na simplicidade de Nazaré durante anos antes de sua missão pública. Como posso valorizar mais a vida ordinária e transformá-la em uma preparação para o serviço de Deus? Então mostra que Deus ele viveu mais no ordinário do que no extraordinário, ou seja, ele teve uma vida simples durante muitos anos e aí ele começou, né, sua missão depois de alguns anos. O que a gente vê hoje muitas vezes é pessoas que já quer iniciar uma caminhada com Deus no extraordinário. A gente precisa buscar essa intimidade, né? Viver o ordinário de uma forma adequada. E Deus ele também vai nos confiando alguns chamados. E aí, se Ele nos confia, nós vamos seguindo, né? Esse chamado. Mas será que nós vivemos isso, né? E aí, quando fala aqui também do ordinário, é no dia a dia mesmo. Será que na rua a gente olha para as pessoas com o olhar de Jesus? Será que na nossa família a gente tem esse olhar também de Jesus? Será que nós levamos, né, o Evangelho? E quando eu falo levar o Evangelho, não é de conhecimento de levar em palavras, é de levar realmente com a vida, né? Será que nos nossos ambientes de trabalho somos um pouco de Deus para as pessoas? Então que a gente possa pedir aí a ajuda do Espírito Santo, para que a gente possa ser repleto dele, né? Para que a gente possa ser usado, ser instrumento de Deus, né? Mesmo das coisas simples. Porque esse, eu acho que a coisa mais bonita do ser humano, a gente poder viver Deus no ordinário mesmo. É o Deus no dia a dia, é o Deus quando eu estou ali cozinhando para minha família e eu penso que aquilo tudo é por amor. E ali eu vou colocando todo aquele meu amor, eu vou orando ali, rezando, pedindo para que Deus, né, através às vezes daquele alimento, possa tocar os corações. É o Deus enquanto eu estou às vezes fazendo uma limpeza na minha casa, onde eu estou deixando um ambiente, né, adequado, e eu vou ofertando aquilo para Deus. É Deus quando eu me faço presente na vida das pessoas, quando eu sou escuta para as pessoas. É Deus quando eu estendo a mão, né? Enfim, acho que Deus ele está no nosso total ordinário, né? De tudo que a gente faz, então que a gente possa buscar essa experiência. Jesus, quão amável é Maria, vosso tabernáculo. Nela queremos receber o socorro necessário para adiantarmos nas virtudes até elevarmos à perfeição. Maria Santíssima, Mãe amada de nosso coração, desejamos viver em vós, agora e por toda a eternidade. Amém. Ave do mar, estrela, de Deus, Mãe bela, sempre virgem, da morada celeste, feliz entrada. Ó tu que ouvistes da boca do anjo a saudação, dai-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ó, atenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu, ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó, Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dai-nos pureza e brandura. Dai-nos uma vida pura, põe-nos em vida segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós.
Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tem piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem piedade de nós. Santíssima Trindade, que és um só Deus, tem piedade de nós. Espírito da verdade, tem piedade de nós. Espírito da sabedoria, tem piedade de nós. Espírito da inteligência, tem piedade de nós. Espírito da fortaleza, tem piedade de nós. Espírito da piedade, tem piedade de nós. Espírito do bom conselho, tem piedade de nós. Espírito da ciência, tem piedade de nós. Espírito do santo temor, tem piedade de nós. Espírito da caridade, tem piedade de nós. Espírito da alegria, tem piedade de nós. Espírito da paz, tem piedade de nós. Espírito das virtudes, tem piedade de nós. Espírito de toda graça, tem piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tem piedade de nós. Purificador das nossas almas, tem piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tem piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tem piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tem piedade de nós. Doçura dos que começam a te servir, tem piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tem piedade de nós. Alegria dos anjos, tem piedade de nós. Luz dos patriarcas, tem piedade de nós. Inspiração dos profetas, tem piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tem piedade de nós. Vitória dos mártires, tem piedade de nós. Ciência dos confessores, tem piedade de nós. Pureza das virgens, tem piedade de nós. Unção de todos os santos, tem piedade de nós. Seja-nos propício, perdoa-nos, Senhor. Seja-nos propício, atende-nos, Senhor. De todo o pecado, livra-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livra-nos, Senhor. De toda a presunção e desesperação, livra-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livra-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livra-nos, Senhor. De toda a obstinação e impenitência, livra-nos, Senhor. De toda a negligência e tepor do espírito, livra-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livra-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livra-nos, Senhor. De todo mau espírito, livra-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livra-nos, Senhor. Pela tua eterna procedência, do Pai e do Filho, livra-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livra-nos, Senhor. Pela sua descida sobre Jesus Cristo batizado, livra-nos, Senhor. Pela tua santa aparição na transfiguração do Senhor, livra-nos, Senhor. Pela tua vinda sobre os discípulos do Senhor, livra-nos, Senhor. No dia do juízo, livra-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós te rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoes, nós te rogamos, ouvi-nos. Para que te dignes vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós te rogamos, ouvi-nos. Para que te dignes conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós te rogamos, ouvi-nos. Para que te dignes inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós te rogamos, ouvi-nos. Para que te dignes criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós te rogamos, ouvi-nos. Para que te dignes conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós te rogamos, ouvi-nos. Para que te dignes fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós te rogamos, ouvi-nos. Para que te dignes confirmar-nos em tua graça, nós te rogamos, ouvi-nos. Para que te dignes receber-nos no número dos teus eleitos, nós te rogamos, ouvi-nos. Para que te dignes ouvir-nos, nós te rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós te rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, envia-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, manda-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atende-nos. Envia o teu Espírito, tudo será criado, e renovarás a face da terra. Deus, que instruístes os corações de teus fiéis, com a luz do Espírito Santo, concede-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as tuas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celestes, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho do Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tem piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol da justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus manso e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus nosso amado, tende piedade de nós. Jesus Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus autor da vida, tende piedade de nós. Jesus exemplo das virtudes, tende piedade de nós. Jesus zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus boníssimo pastor, tende piedade de nós. Jesus luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Jesus Senhor dos senhores, tende piedade de nós. Jesus morto e ressuscitado, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo mal, livrai-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. De toda ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte má e eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos, Jesus, atendei-nos. Oremos, Senhor Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-ás. Nós vos suplicamos que concedais a nós, que vô-lo pedimos, os sentimentos afetivos do vosso divino amor, a fim que nós vos amemos de todo o coração, e que esse amor transcenda as nossas ações. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixeis de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor. Vós que viveis e reinais para todo e sempre. Amém. Vós sois, ó Jesus, o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem amado de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência, minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, por que em toda a minha vida amei, por que desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos, a partir deste momento, meu coração só deseja a vós
e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de a minha alma, correi, que já bastante tardastes, apressai-vos para o fim a que aspirais, procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anatema seja quem não vos ama, aquele que não vos ama seja repleto de amargura. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça e sede vós mesmos a minha vida. Acenda-se em minha alma e a brasa ardente de vosso amor, e se converta num incêndio todo divino, a arder para sempre no altar do meu coração, que inflame o íntimo de meu ser e abrase o amago da minha alma, para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome de um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria.